Para já tenho de dar os parabéns à Maria Miguel Leal. Isto não podia começar sem lhe darmos os parabéns. E agora, mais uma semana, mais uma data de horas perdidas a ouvir. Vou falar muito devagar. Fala. Um podcast que claramente não foi feito para mim. Bom, eu para já também queria dizer que o Extremamente Desagradável tem o apoio de solverde.pt. São tudo ao muitos contrário anos. hoje. Sim. Portanto, pus-me a ouvir um podcast do qual claramente não sou o público-alvo. Ok. E não sei então se já estamos em condições de o estamos ouvir aqui também. perfeitamente em condições. Então Vamos lá. É este. Seja bem-vindo a mais um episódio do T2 mais um, o seu podcast imobiliário. Eu sou o Maicon Salmo, estou com o mestre do imobiliário, Márcio Miranda. Finalmente encontramos um T2 mais um em Portugal que não é uma exorbitância, pelo contrário, é grátis. Obrigada, Michael e Márcio, bons nomes já agora. Michael e Márcio, sendo brasileiros, tinham duas opções. Ou formar uma dupla sertaneja, Óbvio. ou fazer um podcast sobre vendedores de casas. Mas olha, não é assim que se diz. Então. Não é vendedor de casas, é consultor imobiliário. Pois é, tens razão. O que às vezes dá origem a alguns mal-entendidos, como este que sucedeu com o Henrique Brás. Eu tenho uma empatia muito grande pelos consultores, principalmente para quem está a começar, porque eu quando iniciei a atividade de consultor imobiliário, eu tirei o curso em gestão, então a expectativa da minha mãe era eu ir para ser consultor, mas consultor numa empresa de gestão, Deloitte, KPMG, se calhar vocês conhecem, a maioria dos meus colegas do curso foram para essas empresas. Então, quando eu disse à minha mãe que ia ser consultor imobiliário, teve uma desilusão enorme. Eu imagino a alegria da mãe dele, quando ele diz, vou ser consultor. E ela, soltei o fogo de artifício, o meu filho é consultor. E ele, calma, não tinha acabado. Consultor imobiliário. É aquela pausa dramática estragou tudo. Era o mesmo que ele dizer, mãe, vou trabalhar numa clínica Uau, filho. do pelo. Ah, A pessoa fica um bocado para baixo. Mas não tem mal nenhum, não é? Também não é caso para uma desilusão enorme, como a que teve a mãe do Henrique. Ser consultor imobiliário não é vergonha. Como se costuma dizer, vergonha é pedir 700 mil euros por um T1 e ser apanhado. Além do mais, o Henrique não tem culpa de ser consultor. Não é propriamente uma escolha. É uma coisa que já nasce com a pessoa. Nós nunca sabemos o dia da manhã. Os nossos filhos também podem vir a ser da Century 21. E nós só temos de respeitar a sua orientação profissional. Depois correu bem, ficou o bichinho do imobiliário e depois seguiu. Quando a gente para é mordido consultor. pelo bichinho Sim. imobiliário. Esquece, já não tem volta. o bichinho do imobiliário é bichinho carpinteiro, não é? Cá está, Henrique foi mordido pelo bichinho do imobiliário. Mas podia ser pior, não é? Sim. Podia ser pelo bichinho do mobiliário, que é aquele que ataca as madeiras. Pois é, o do que É caruncho. na madeira, exatamente o que é caruncho. Bom, voltemos aos anfitriões do programa, Michael e Márcio. Eu não sei bem distingui-los, confundo-os, como ao Nelson e ao Sérgio dos Anjos, portanto nunca sei qual deles está a falar, mas por favor, Michael ou Márcio, conta lá como é a vida de um consultor. E eu faço muito com propósito para as pessoas verem como é que é um bocadinho o nosso dia-a-dia. E às vezes muitas nos stories ali eu ponho um bocadinho do nosso dia-a-dia. Então as pessoas acham que é só fazer visitas, é só mostrar a casa e faz o negócio e ganha 5%. Sim. E não é. Portanto, há muitas noites sem dormir, portanto, há muitas situações ali de última da hora. E eu já tive uma situação que eu levantei durante a noite para ir à casa de banho e aproveitei para ver se tinha recebido a minuta no e-mail. Pois, e disto ninguém fala. Há muita obra publicada sobre a angústia do guarda-redes no momento do penalti, mas nada sobre o sofrimento do consultor imobiliário na véspera da escritura. À espera da minuta. Que nem o xixi das 4 da manhã consegue fazer descansado. Por outro lado, nunca tem aquele problema de sentir que leva uma vida sem propósito, porque o propósito do vendedor de casas é bastante claro e pensa nele 24 horas por dia até na hora do almoço. Tive uma angariação, fui almoçar numa hamburgueria e publiquei simplesmente a foto do hambúrguer que estou na hamburgueria a almoçar e tudo mais. E a gerente daquela hamburgueria entrou em contato comigo. Por acaso, só por curiosidade, como é que veio ter comigo e tudo mais. Ela não, o Márcio almoçou cá há 2 dias atrás e eu vi, lá está outra coisa importante, né? O meu perfil tem que mostrar aquilo que eu faço. A bio do perfil, a foto tem que comunicar muito bem porque a pessoa mal entre, ela veja o que é que eu faço. Pois, olha, se tivesse cá a Ana, ela não está cá, tenho que dizer eu estas coisas. Ela diria que isto é o chamado não dar ponto sem nó, angariação. Precisamente. Eu fui ver e confirmo que o Michael tem, ou Márcio, não sei, tem uma excelente bio no Instagram, acho que é o Michael. Cada imóvel tem uma história. Deixe-me contar a sua. Mais de 12 milhões de euros vendidos. Eu fiquei logo convencida. Neste momento já quero vender a minha casa, nem queria, mas só para poder... Só para teres o Michael e o Márcio. Sim, para poderem fazer parte da minha história. Eu quero o Michael e o Márcio a vendê-la, ou pelo menos a mostrá-la aos meus vizinhos mais cuscos. Todo prédio que tem uma angariação, eu falo com todos do prédio. E às vezes até eu falo assim, olha, ainda não entrou no mercado, quer ver a casa do seu vizinho? Anda cá que eu tinha chave. Eu falo, eu quero ver. Eu imagino ao fim do primeiro mês, então, há interessados na casa? Olha, isso ainda não, mas a sua vizinha do quinto andar veio cá e sugeriu que pintasse aqui esta parede de amarelo e eu acho que ela tem razão.
Agora, a sério, eu recomendo este T2+1 para quem quer aprender a ser consultor imobiliário. Isso sim, porque eles falam das várias áreas que é preciso dominar. É como se fosse um curso. O primeiro módulo foi ministrado pelo consultor Nuno Pires. Nuno Pires é uma estrela. É do imobiliário. É uma estrela do imobiliário. Está aí a cara dele por todo lado. Ele veio ensinar-nos precisamente a sermos os maiores. Ou pelo menos a comportarmos-nos como se fôssemos. Querem ver? Nuno, conta aí como foi o início da tua carreira. E eu disse, isto é o quê? E ele disse, isto é o que tu vais ganhar no mercado imobiliário. E eu disse-lhe qualquer coisa deste género. Ok, então, mas isto, se eu fizer o que tu estás a dizer, eu vou faturar isto? E ele disse, garantidamente. Eu tinha 18 anos, mas não era estúpido. E perguntei-lhe, ok, mas quem da tua equipa, porque aquilo já era uma loja que existia, e da tua equipa quem é que já faturou? E ele disse, ninguém. Eu disse, ok, vou ser o primeiro. E de facto fui. Eu tinha 18 anos, mas não era estúpido. Parece um esclarecimento absurdo, mas tem razão de ser, porque vendo o Nuno Pires agora aos 40 e tal, podíamos ter outra ideia. Assim fica esclarecido que aos 18 ainda estava tudo bem com ele. Dá vontade de perguntar, Nuno, onde é que foste arranjar tanto estilo? Ah, não era esta. Nuno, como é que consegues estar sempre no topo? Há uma pergunta, acho que é a que fazem mais, que é, Nuno, ao longo destes anos todos, como é que consegues estar sempre no topo? Desta forma. Eu vou falando sempre com gente que entra nova, com gente que está mais cá há mais anos, com mais sucesso até que eu, mas há uma diferença que é, há uns que vão estar lá em cima, depois não sei onde é que eles estão, outros voltam, outros não sei o quê. Eu estou sempre lá, amigo. Vou-te dizer, nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos fazemos o podcast, e eu, com uma certeza absoluta, eu vou estar lá. Eu estou sempre lá, amigo. Nuno Pires, sempre no topo, mesmo quando está a mostrar uma cave com logrador em Alfragide. Olha, mas do que já aprendeste com este podcast, este T2+1, não é? O que é que dirias que é preciso para ser um bom consultor imobiliário? Olha, Inês, cagança. Não sou eu que digo, é o Nuno Pires, estou a citar, um profissional com provas dadas ao nível da gabarulice. Se os seguidores se o seguires, aliás, no Instagram, vais lá ver a bio e tem lá qualquer coisa como, desde 2004, mais de 1250 autoelogios. Se me seguires no Instagram vais ver isso e vai dizer qualquer coisa de, desde 2004, mais de 1250 vendas, não é? Vendas imobiliárias. Isto tem que querer dizer alguma coisa, não é? Sim, porque o resultado tem peso. Há um monte de gente que diz, não, isso pode ser, desculpa, ter uma grande cagança. Mas, e se queres que te seja honesto, há tão poucas pessoas que possam dizer isto que para mim é uma cagança. Isto saiu-me do pelo. Ainda na aula sobre cagança, há aquela matéria muito importante sobre cartazes com a nossa cara. E a pergunta para os alunos é, meninos, sabem quem foi o embrionário de outdoors em Portugal? O outdoor é a consolidação da marca, não é o processo. Não, qualquer tipo, quando eu chegava aqui, fazia meia Lisboa de outdoors e ganhava 7 milhões de euros. Isto não existe, não é? Portanto, eu fui dos embrionários em Portugal de outdoors, nunca mais me esqueço, eu fiz um outdoor que, isto agora parece não é estúpido, mas na altura é muito estúpido. Custava-me 750 euros na descida de Via Longa a caminho do norte de Portugal. A descida de Via Longa a caminho de... Sei bem. É melhor. Pelo extremamente desagradável já tinham passado casos como a pioneira da globalização, temos agora o embrionário dos outdoors. Há realmente gente com muito valor no nosso país e nem sempre são tão valorizados como deviam. Quer dizer, o Nuno Pires é muito valorizado por ele próprio. Ele adianta logo esse trabalho. Com a minha modéstia. Eu sou dos tipos mais seguidos na rede social, não é? Por bons motivos, acho eu. Será? Será que é por bons motivos? A partir de hoje fica instalada a dúvida. Mas faz sentido isto dos consultores se venderem muito bem a si próprios, não é? No fundo é um treino. Se o Nuno Pires consegue vender-se a toda a gente como um grande campeão, depois disso, vender um T3 na zona nobre do Carregado vai ser canja. Mas desculpa, há uma zona nobre no Carregado? É tipo um upper carregado? Pelo que vi no site do Nuno, eu também fiquei surpreendida, não escondo, Inês. E agora passamos a outra professora, Rita de Miranda, que vai ensinar-nos tudo sobre homestaging. O homestaging, ele é pensado de maneira a quem venha se consiga ligar emocionalmente ao imóvel. Como eu costumo dizer, até os limões que eu coloco nas cozinhas, e eu já falo dos limões há muitos anos, têm um porquê. Okay? As plantas têm um porquê, as toalhinhas dobradas e brancas na casa de banho têm um porquê, as camas serem feitas com branco e não com cores têm um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo foi estudado. Tudo está estudado. De maneira a que, em termos da mente subconsciente, ela se consiga ligar ao imóvel, mesmo antes de eu dizer o que quer que seja. Basta eu colocar uns croissantzinhos e um coisinho de sumo na cozinha e eu de repente já estou a comunicar à pessoa que ela vai fazer ali as refeições e que vão ser agradáveis e que vai estar em família. Se me têm feito isto quando eu... Não é? Porque se a Rita Miranda não pusesse ali os croissants, o cliente não se imaginava a tomar o pequeno almoço na cozinha. Visualizava-se a fazer as refeições na casa de banho. Sim, mas por outro lado também repara, imagina a desilusão quando depois compram um apartamento e percebem que os croissants e o suminho não estavam incluídos. Precisamente, eu tenho uma amiga a quem aconteceu isto. Ela comprou um T3 na zona nobre do Barreiro e só por causa de uns croissants com recheio de doce de ovos. Depois vai saber
E era só homestaging. E pior, eram Era falso! eram croissants de plástico. Ela, Exatamente. quando vê umas toalhas brancas na casa de banho, ela diz: eu posso tomar banho aqui, eu posso me Limpa. limpar aquelas mas agora toalhas. não, minha Ela senhora. vê uma está. cama com os lençóis brancos, eu podia me deitar aqui, eu podia dormir para aqui, eu trago para aqui a minha roupa e eu facilmente. Tipo, eu trago podia Já, tomar vamos banho já. aqui. Era giro que algum cliente se entusiasmasse ao ponto de querer mesmo passar das palavras à ação e pedisse: podem dar-me 10 minutos de privacidade para tomar um banho aqui neste Poliban Ou nem e pedir, esfregar-me despide-se nestas... logo e ir. e esfregar-me aqui nestas Mostrar a toalhas. casa a um homem nu. Bom, e se há pouco conhecemos o maior consultor imobiliário, vamos agora ao mais pequeno. Então gaba-se de ter vendido apenas um único imóvel. Não, é pequeno no sentido de ser muito pequenino ainda, porque tem 24 aninhos apenas. Mas não é estúpido. Nada estúpido e já é apresentado desta forma. E hoje nós temos um convidado dos Ui. milhões. Ui, dos milhões. Mesmo Ui. a saírem-se dos bolsos e tal, pá. É uma coisa absurda. É o rei do oceano, cá para mim. Acho que, pá, um tubarão é pequenino, acho que é mesmo uma baleia. Aquilo domina o oceano todo. O mais interessante é que ele tem ainda uma pouca idade, mas os bolsos cheios. É um miúdo. É um miúdo. Quem é? Pronto, é o Lucas Valente. Lucas Valente. Lucas Valente, o tubarão do imobiliário, vem dar-nos uma lição sobre posicionamento, ou por outras palavras, uma lição sobre como andar sempre de fato aos 20 anos e não ser confundido com o Sebastião Bugalho. Agora tenho a minha estrutura muito bem oleada, ou seja, é muito marketing digital, todos os dias apareço digitalmente, tenho um posicionamento físico, sou eu, como Sim. pessoa, estou sempre, isto que vocês veem Este hoje fato está sempre. é sempre o Lucas, consultor imobiliário, em todo o lado, no supermercado, no café, no cabeleireiro, ou onde quer que eu vá. Parecem os livros da Anitta. Mas também parecem as canções da Anitta, porque têm a estrutura bem oleada também. Lucas vai ao supermercado e divulga um T2 na Amadora. Lucas vai ao café e fala de um imóvel muito bom no Pinhal Novo. Lucas vai ao cabeleireiro e já ninguém o pode ouvir. E agora uma lição importante sobre cheirar bem. No fundo é uma matéria que devia ser dada em todos os cursos de qualquer área, antes de aprender Direito, Economia, Medicina ou o que fosse. Primeira aula, tomar banho e pôr desodorizante. É o próprio, não as casas. Não é as casas, é mesmo o próprio Ok, consultor. ok. Porque parecendo que não, isto é importante em qualquer área de atividade. Não é? Comunicação é o é? primeiro. Como Sim. estás vestido. É Como muito a pessoa importante. vê. Eu estou- E não é só o a teu vestida. cheiro, isso É a tem nossa tudo. posição, Isso de tem tudo a ver. postura, o As cheiro, a pessoas já forma têm como noção, vês. o teu Claro, cheiro. Eu ainda agora, recentemente, fui ter uma reunião de angariação com um cliente em que ela disse que teve lá um consultor imobiliário anteriormente que queria angariar o imóvel e tinha o polo sujo. Epá, é. E o cliente ficou traumatizado com isso. Ah, pá, que horror. Traumatizado. Você vê uma nota. Esse cliente ainda hoje faz terapia para tentar superar este trauma. O psicólogo pede-lhe assim: fala-me dos seus pais. E ele: não. Deixe-me falar-lhe antes de um consultor imobiliário que certo dia me bateu à porta e tinha uma mancha de molho de tomate no polo. Quer dizer, Nojo. eu não sei se era tomate, se era compota de morango, se seria sangue, não sei. Custa-me muito falar sobre isso ainda, apesar de já terem passado 14 anos, não há dia que eu não me lembro disso. Sempre que tocam à campainha, eu tenho aqueles ataques de pânico, com medo que seja o homem da nódoa outra vez. Bem, vamos a ensinamentos mais concretos. Lucas, como é o teu dia? A minha primeira tarefa é sempre chegar ao escritório, ler as notícias, responder aos e-mails e depois aí começar então a contactar os clientes, que também está nas minhas tarefas do dia, e começar a fazer as visitas por dia. Contacto cerca de 300 pessoas todos os dias, no mínimo. Quantas? Uou. 300 pessoas. Mas no isso mínimo. Todos os por dias. dia. Por dia. Mas 300 por pessoas. mensagens? Não, por WhatsApp? chamadas. É uma loucura. 300 pessoas. 300 chamadas. Não sei se sabes, mas vão fazer um filme sobre o Lucas. Depois daquele filme sobre o rei Leónidas e o seu exército de espartanos, o 300, agora vai haver um épico sobre o número de pessoas que o rei Lucas importuna diariamente. As 300. Também vai haver um momento icónico como este. Só que no caso do Lucas o grito não será This is Sparta, mas raios o partam, que está sempre a ligar quando eu Que deixei chato. claro no anúncio que não quer ser contactado por agências. Como é que vês o Lucas daqui a 5 anos? Ou 10 anos? O Lucas daqui a Que tens 5 24, anos, não é? pronto, Com eu tenho 30, 24. ou o quê? Eu tenho um objetivo definido aos 30 anos. O Lucas aos 30 anos é uma pessoa que eu Rica. imagino e que eu vou conseguir, Boa. que o meu objetivo é construir um prédio com capitais próprios. Muito bem. Uau. Uau. Mas Muito bem, ambicioso, sim senhor. É. Agora, tem de começar com baby steps. E quando eu digo baby steps, refiro-me mesmo a coisas que até uma criança pequena consegue fazer. Olha, este ano o meu objetivo foi passar a fazer a minha cama todos os dias de manhã, que é um compromisso que tenho comigo mesmo, que não o tinha. A minha mãe está super feliz da vida. Bravo. A mãe está feliz. Lucas. Então quer dizer, o tubarão do imobiliário, cheio de notas no bolso, Quer um prédio. vive em casa da mamã. Espetacular. É precisamente por isso que tem os bolsos forrados, percebes?
Então. É que a questão está aí, não há melhor investimento em termos de imobiliário do que viver em casa dos pais. Tens razão. E só agora é que aprendeu a fazer a cama. Portanto, aos 25 vai começar a levar o tabuleiro para a cozinha, depois de acabar o choque-a-pique. Aos 26 para de deixar a toalha molhada em cima da cama. E aos 30, como é óbvio, Limpa o rabo constrói... sozinho. Não, desculpa. constrói o tal prédio com capitais Claro. próprios. Um prédio de Lego, mas com todas as pecinhas compradas por ele. Não, Isto é não. mesmo um negócio de pessoas. Todas as pessoas falamos. Eu chego a ir passear com os cães do cliente, chego a lavar a roupa do O quê? cliente, a lavar o prato do cliente antes da visita, a fazer a cama do cliente antes da visita, a ir dar o comprimido à cliente. Ou seja, vivo diariamente com as pessoas. Isto é Ir um dar- cuidador informal, é um não sei... Não, é formal porque está sempre de fato. Ir dar o comprimido à cliente. Isto só faz sentido se for assim. Dona Isabel vai pôr este comprimidinho debaixo da língua e vai ver como passa a achar boa ideia vender a sua casa muito abaixo do preço para eu poder pendurar um cartaz na varanda a dizer vendida em 3 dias. Tipo, já era. Já era. Com o apoio solverde.pt são muitos anos.